Olá, meus amores, sejam bem-vindas a mais uma aula aqui dentro do nosso clube. E nessa aula eu vou ensinar vocês a fazer esta bolsa aqui. É uma bolsa que não é difícil de fazer, muito pelo contrário, ela é simples de fazer, é uma bolsa que não vai viés, então já tira um pouquinho dessa dificuldade. É uma bolsa que eu fiz pensando em quem gosta de bolsos grandes, de uma bolsa espaçosa. Na verdade, por fora ela não é tão grande, tá? Mas por dentro ela é muito espaçosa, tá? Eu fiz ela com bolsos externos, que são, cabe muita coisa aqui dentro. São dois, um de cada lado. E também por dentro ela tá com enchimento aqui, ó. Que eu coloquei uns papéis aqui pra encher, pra dar um volume. Por dentro ela é muito espaçosa. Fiz com o zíper, um canal de zíper. Essa técnica de canal de zíper que eu vou ensinar pra vocês, dá pra ser usado em outros trabalhos, tá? Então, o que eu ensino aqui pra vocês é o que eu sempre falo. Aqui dentro do clube, o que eu ensino pra vocês são técnicas, tá? Pra que vocês vão aprendendo e se aprimorando a adquirir as técnicas e aprender as técnicas da costura criativa. E aí vocês podem, mesmas, né, confeccionar e criar as suas próprias peças, certo? Aqui também eu ensino vocês a fazer esta alça transversal, colocando um regulador, que também é muito fácil de fazer. Essa aqui é bem fácil mesmo, tá? Aqui também no PDF, eu falo pra vocês no vídeo, mas vou falar aqui pra vocês. Eu aconselho vocês a assistirem o vídeo, depois imprimir o PDF que eu coloco aqui abaixo do vídeo tem aqui o PDF, tá? Com a apostila das medidas e também tem um molde do fundo da peça, que a gente vai precisar desse arredondado aqui, que precisa ser bem certinho para encaixar toda essa volta aqui da bolsa. Então, eu aconselho que vocês imprimam e depois comecem a cortar os materiais, tá? Porque dentro do vídeo eu vou dando várias dicas de como cortar, do que fazer. Então, é interessante que vocês assistam o vídeo e depois comecem a cortar os materiais e comecem a fazer, tá bom? Também no PDF eu coloco pra vocês todos os fornecedores que eu usei aqui pra fazer essas peças, tá? De um deles eu tenho cupom de desconto pra vocês. E de um deles não, do cursor, zíper e tal, eu tenho cupom de desconto pra vocês. Aqui do nylon que eu não tenho, mas estou em busca para conseguir, tá bom? Cupom de desconto para vocês. Fiz ela toda em máquina doméstica, então dá para fazer tranquilamente. No vídeo também eu explico para vocês sobre o tamanho da agulha, por questões por ser aqui, por exemplo, é um nylon, é um tipo de um sintético, é um nylon. Então ele é um pouco mais grossinho, então precisa de uma agulha um pouco mais grossa da convencional que a gente usa para fazer no tricoline. Dá para fazer ela no tricoline? Dá tranquilamente, tá? É só você substituir os materiais. Deixa eu arrastar um pouquinho aqui que minha câmera tá tremendo, vocês vão perceber. Então é só substituir os tecidos. A única coisa que é a diferença, vocês vão precisar estruturar ela um pouco mais para ela ficar toda estruturada e durinha dessa forma, tá bom? E durante o vídeo eu dou essas dicas para vocês do que usar como estruturador. Como, por exemplo, aqui no bolso eu tô usando somente a sarja e o forro, que é o bagum. Aí aqui, se você usar o tricoline, ele vai ficar muito molengue e aí fica caindo, não fica legal. Então, é interessante que vocês usem um tipo de estruturador aqui. Por isso que eu dou as dicas do qual estruturador pra gente não... pra não deixar tão grossa e daí vocês não conseguirem ter mais dificuldade, na verdade, de fazer na máquina doméstica. Mas dá pra fazer com tricoline tranquilamente. É só colocar um estruturador legal
e também um forro que vai ajudar a ficar bem estruturada a sua peça, tá bom? Então é isso. Basicamente é isso, o restante eu vou passando para vocês aí na nossa aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aqui nos comentários, que eu vou entrando e vou respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Vamos para a aula então? Vamos então aos materiais que a gente vai precisar para confeccionar essa bolsa. Aqui eu tô usando sarja impermeável. A sarja, ela já tem uma certa estrutura, então aqui eu não vou colocar estruturador, tá? Como eu tô usando sarja como tecido externo e como forro eu tô usando bagum, que também já é uma estrutura, já tem uma estrutura boa, então eu não vou colocar na parte dos bolsos, eu não vou colocar estruturador. Caso você use tricoline para fazer essa bolsa sua, então eu indico que coloque um estruturador. No caso, pode ser esse nylon acoplado, que fica muito bom, caso você for usar como forro também o bagum, tá? Mas se você for usar também tudo tricoline, tanto externo como interno, então daí eu indico para você colocar o nylon e também o TNT. O 120 eu acho que ficaria perfeito, tá? Então, nesse caso aqui eu não tô usando tricoline, eu vou mostrar para vocês o que eu tô usando nessa bolsa. Mas caso você vá fazer todo em tricoline, então eu aconselho que faça como estruturador o nylon dublado mais o TNT, tá bom? Então, aqui eu tô usando pra parte do bolso externo na medida de 45 de largura por 24 de altura. Então, cortei 2 vezes na sarja e 2 vezes no nylon. Todas essas medidas eu tenho, vou passar para vocês, tem na apostila, que tem abaixo desse vídeo, um PDF com todas as medidas. Eu aconselho vocês a assistir o vídeo, depois cortar todos os tecidos, tá? Nas medidas que eu coloco lá na apostila e depois assistir de novo pra gente fazer as montagens, tá bom? Então, essa parte aqui é para o bolso. Para a parte interna da bolsa, eu tô usando aqui este nylon de linho. Ele, na frente, ele é um nylon, ele é bem um tecido, assim, parece mesmo, não é difícil falar pra vocês no vídeo. E atrás ele é tipo um nylon 600, tá? Mas ele dá uma boa estrutura, também não vou usar estruturador aqui, por conta dele ser uma estrutura muito boa. E também o bagum para a parte interna da bolsa, tá? É aquela parte que fica o corpo mesmo da bolsa, e o bolso vai ficar aqui. Então, esse daqui que eu tô usando. Também pode ser usado a sarja, do mesmo jeito que eu tô usando no bolso. Fica muito legal. Teve outras bolsas, no final eu mostro pra vocês as bolsas que eu fiz com outros tecidos, que também ficou muito legal, tá? Então, tá aqui 2 vezes nesse nylon que eu tô usando. Eu também deixo no PDF todos os fornecedores, tá? Que eu tô usando aqui destes materiais. Então, aqui tá o nylon de linho, tá aqui, ó, 2 vezes no bagum, na medida de 27 centímetros de altura por 38 de largura. Então, tá aqui 2 vezes. E aqui a gente vai usar o forro, o canal do zíper. O canal do zíper é a mesma coisa, ó. A medida aqui do canal do zíper é de 38 centímetros por 7 centímetros de altura. Então, aqui 2 vezes neste nylon e 2 vezes no bagum também, tá? Aqui o fundo, eu tô usando, no fundo eu já uso o nylon emborrachado, tá? Pra estruturar.
No fundo, ele mede 28 centímetros de largura por 15 de altura. Então, uma vez na sarja, que como ele vai dar continuidade nas outras peças eu não fiz dessa forma, e eu vou mostrar pra vocês também no final, tudo comparativo e explicando pra vocês que dá pra fazer com os outros tecidos também, tá? Então, aqui eu usei a sarja, eu tô usando aqui o nylon dublado, que você pode usar o R1, o R2 eu acho, que fica melhor. O TNT também fica muito bom. E depois o fundo bagum, que vai ficar por dentro, que ela fica também impermeável, tá? E aí, como as peças de ferragem, zíper e alça. Aqui eu tô usando duas pecinhas de 12 centímetros, que é onde vai a nossa meia argola pra colocar a alça de ombro, tá? Então, aqui duas partes de 12 centímetros. Aqui também é a nossa alça de mão, que eu cortei duas vezes de 40 centímetros. Também tem todas as medidas lá pra vocês no PDF, tá? Aqui eu tô usando o zíper número 5 de metro. Aqui eu cortei 50 centímetros pra dar uma sobra e a gente depois refilar, tá? Um cursor. Esse daqui eu também vou colocar o fornecedor. Eu achei ele lá na JJ Fivelas, que combina com a nossa sarja. Aqui é um regulador, duas meia argolas, esse eu não vou usar, dois mosquetões e botão imantado pra gente fechar o nosso bolso. Dois também, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a montar a nossa bolsa? Ó, vamos começar então pelo nosso bolso externo. O que eu fiz aqui? Dobrei ao meio, na parte que é maior, tá? Dobrei ao meio e fiz um pique aqui pra gente encontrar o meio, tá? A gente faz isso nas duas partes da sarja. Então, dobrei ao meio aqui, a gente pega a tesoura e encontra o centro. E aí, o que a gente vai fazer? Do centro pra cá e do centro pra cá, dos dois lados, a gente vai marcar 7 centímetros. Deixa eu pegar aqui. 7 centímetros aqui. E 7 centímetros aqui deste lado. E aqui a gente já vai encaixar as nossas alças. Aqui é a parte que é a alça de 40 centímetros. A gente dá uma selada aqui nas pontas, pra não ter problema com as alças desfiarem. E aí a gente encaixa as nossas alças aqui, tá? As nossas alças dos dois lados. Desta forma aqui, assim, ó. A gente encaixa as nossas alças do risco pro lado pra fora, tá? Então, aqui vai ficar uma medida de 14 centímetros aqui no meio. Aí, vocês medem, tá vendo? Tá ao contrário, a minha régua, 14 centímetros. Isso aí a gente vai fazer dos dois lados. E aí, feito isso, a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui pra segurar as nossas alças, tá? Nós vamos fazer isso nas duas partes. E depois de fazer isso, o que a gente vai fazer? Dobrar também a parte do bagum ao meio, encontrar o centro da mesma forma. Tá vendo? A gente encaixar o primeiro botão de imã. E daí, da parte de cima aqui, ó, pra baixo, bem nesse meio que a gente fez, a gente vai baixar 7 centímetros. Deixa eu pegar um lápis aqui. 6 centímetros, ó. Daqui pra cá, 6 centímetros. Faz uma pontinha com o lápis aqui, que é só pra gente marcar aonde vai ficar o nosso botão. Eu vou até pegar a basezinha dele aqui pra mostrar pra vocês. Dessa bolinha que a gente fez, tá vendo? O botão imantado vem com essa base aqui pra gente ter uma noção de onde a gente vai fazer os cortes. Aí, você faz um risco aqui, nesses dois cortinhos, a gente encaixa a bolinha que a gente fez aqui no meio e passa um risco aqui e um risco aqui, que é onde a gente vai fazer os cortes. Ó, feita essa marcação, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar esse descosturador e fazer
descosturar exatamente nessas marcas que a gente fez pelo guia que a gente tem aqui do nosso botão. Depois de fazer isso aqui eu tô fazendo tudo na parte direita do nosso bagum, tá? Aqui é a parte avesso do bagum. O que que eu vou fazer? Eu peguei um pedacinho de nylon dublado. Você pode usar aí um pedacinho também do próprio bagum que você tiver aí. Só pra dar uma estruturada nele atrás. Por quê? Como é um botão que abre e fecha toda hora, então é preciso a gente fazer isso. Faz a mesma coisa, vocês viram que eu fiz? Aqui, ó, encaixei o nosso guia, passei o risco, encaixa aqui no centro, porque como é só pra estruturar, então não tem necessidade de ter uma medida certinha, tá? E aqui, como é a parte do bolso, a gente vai pegar o ímã. Descolar ele aqui. Tá vendo que ele tem, ó, uma peça que é mais grossa aqui e a mais fininha. Nesta parte aqui, a gente vai pôr a parte mais fininha, tá? Depois, no corpo da bolsa, a gente põe a parte mais grossa. A gente vai encaixar nos 2 risquinhos que a gente abriu, ó, tá vendo? Ficou aqui atrás. E aqui, a gente vai encaixar também o nosso... esse que eu peguei aqui pra dar uma estruturada. Tá vendo? Ó, coloquei aqui, que é pra ficar bem firme, né? Como abre e fecha toda hora. Então, a gente põe esse daqui pra dar uma estruturada. Aí, a gente pega a pecinha que a gente usou de guia, encaixa ela aqui assim e abre pros 2 lados. Ó, tá vendo? Abre ela desse jeito, nunca pra dentro. Por que não? Aqui pra dentro ela vai ficar muito alto. Então, uma hora ou outra vai estragar a nossa peça. E também fica um relevo que não fica legal. Então, por isso que a gente faz dessa forma. Ó, tá vendo que ela ficou bem fixa? Nosso ímã já tá aqui. E aí, eu vou passar a costura aqui na alça. Isso aqui a gente vai fazer nas 2 partes do bagum, tá, gente? Tanto nesta quanto nesta. Faz nas 2 partes do bagum, a mesma coisa a gente coloca as alças nas 2 partes. Eu vou passar a costura, então, aqui, deixar todos os ímãs pronto. E aí, eu volto a mostrar pra vocês como a gente já faz pra unir essas 2 partes. Prontinho, já coloquei, ó, os ímãs, já fixei a nossa alça. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar um pra cada joguinho. Vou cortar essa linha aqui. E aí, a gente vai jogar frente com frente, tá vendo? A frente, que tá o nosso botão, com a frente daqui da nossa parte do bolso. A gente encontra os centros aqui, ó, que a gente já cortou. E aí, vamos colocar os nossos clipes que ajudam tanto pra gente costurar. Gente, tô costurando na máquina doméstica, tá? É super tranquilo de fazer. Esse material aceita super bem. E você não vai ter problemas caso a sua máquina for doméstica. Então, feito isso, o que eu vou fazer? Passar uma costura reta aqui. Depois de passar a costura reta, eu vou desvirar, colocar esse daqui, ó, pro lado de trás, assim. Acertar todas as costuras e passar uma nova costura rebatendo a nossa costura que a gente já fez, tá bom? Caso você tenha uma etiqueta, é nessa hora que a gente vai colocar também, tá? Eu vou fazer essas 2 costuras, volto a mostrar pra vocês e já passo a medida aonde a gente vai colocar a nossa etiqueta. Pronto, ó, já fiz a costura, tá vendo? Costurei eles ao avesso, depois eu virei um contra o outro, deixo a alça e passo uma costura aqui pra gente rebater. Feito isso, eu vou colocar a minha etiqueta, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou apalpar aqui, ó, e aí eu já sei que aqui tá o botão na parte de trás, tá vendo? Aqui achei o botão, eu vou encaixar a etiqueta exatamente embaixo da onde tá o botão, que é bem centralizado. Aqui, vocês podem colocar uma cola, bastão, vocês podem colocar uma fitinha dupla face pra deixar ela fixa aqui assim, e depois é só passar a costura, ou não sei como é a etiqueta de vocês,
A minha, por exemplo, eu costuro aqui, eu não coloco o rebite, tá? Então, eu costuro aqui nas laterais e já fixo ela aqui, tá bom? Aí, eu vou na máquina, passo colocar a minha etiqueta e já aproveitar e passar uma costura em toda a volta pra segurar o nosso forro na nossa parte principal do bolso. Já fixei a etiqueta aqui bem centralizada. E aí, também já passei a costura em toda a volta, fixando a nossa parte externa do forro, tá? Então, agora a gente vai começar a encaixar o nosso bolso no corpo da bolsa. Então, a gente pega um daqueles que a gente cortou do corpo da bolsa. E aí, a gente vai encaixar o nosso bolso aqui, tá? Como que a gente vai fazer? Dobra aqui e vamos encontrar o centro novamente. Aqui na parte de baixo, tá? Aqui. E a mesma coisa a gente faz aqui no nosso nylon. Esse nylon aqui, eu comprei lá na Personal Art. Vou deixar depois pra vocês todas as informações. E é um tecido muito bonito e muito fácil de usar. Aqui a gente vai unir os dois piquezinhos que a gente fez e colocar um clips, certo? Aqui eu coloco mais um, só pra gente deixar ela bem fixa, pra ficar bem retinho. E aqui, mais um. Não tanto na ponta, tá? Ó, vocês vão ver que vai sobrar uma parte do bolso dos dois lados. E aí, aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte aqui do bolso e vai colocar ela, tá vendo? Ela vai ficar com essa sobra aqui. Então, coloca ela bem certinho aqui, ó, na parte do corpo da bolsa e do bolso, da bolsa. E aí, coloca os clipes aqui, dos dois lados, tá? Deste lado e deste lado aqui também. Ó, tá vendo? Aqui a parte do corpo e aqui a parte do bolso. A gente deixa bem certinho aqui. Deixa eu pegar os clipes aqui. Os clipes que eu uso é aqueles de papelaria mesmo, viu, gente? Atende super bem. Fica firme, segura super a peça. E aí, o que a gente vai fazer, ó, tá vendo como ficou dessa forma? Primeiramente, ela vai ficar assim. O que a gente vai fazer? Passar uma costura aqui nesta lateral e depois aqui nesta lateral, tá? E depois que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai passar a costura aqui na base pra arrumar essas sobras aqui que fica do bolso, tá? Então, primeiramente, a gente vai passar a costura aqui na lateral. Eu vou passar e já mostro pra vocês como a gente encaixar o nosso bolso. Pronto, meninas, ó, já fiz essa costura. Aqui, essa costura, eu faço ela bem em cima da onde a gente fez a nossa costurinha de margem de segurança. Ó, tá vendo? Fica bem, só uma costurinha assim, por quê? Depois a gente vai fixar esta parte da bolsa aqui na outra parte. E aí, a gente faz uma costura de um pezinho de máquina, esconde essa costura aqui, que não vai ficar aparecendo, e também fica segura, tá? Então, por isso que eu faço bem rente aqui a costura em todas as partes, pra depois ela não ficar aparecendo. Pronto, ó, belezinha. O que a gente vai fazer? Tirar esses dois clipes aqui do canto, tá? Esse aqui do meio a gente deixa. O porquê que eu não tô usando alfinetes aqui? Marcela, pode usar? Eu não recomendo. Por quê? Essa peça aqui, nossa, tanto essa daqui do nylon quanto do bagum, ela é tipo um plástico. E se a gente colocar o alfinete, ela vai ficar marcada. Então, não fica legal. Aqui, o que a gente vai fazer? Tirei os alfinetes, o que eu vou fazer? Passa a mão aqui assim, ó, e ela vai ficar com essa dobrinha. E aí, vocês dobram ela exatamente dessa forma. Deixando, ó, um dedinho de margem aqui, porque é onde a gente vai passar a nossa costura. E aí, não vai pegar todos esses tecidos, tá? Fica bem rente aqui, fica super legal. Então, dobra aqui o nosso bolso, ó, vai ficar dessa forma aqui, dobradinho. Põe um clips com um dedinho aqui, ó. Isso a gente faz
dos dois lados. Vem andando a nossa onda, ó, e deixa ela com um dedinho aqui também, tá vendo? Um dedinho aqui, ó. Põe um clips e aí a gente vai passar uma costura aqui embaixo pra fixar essa dobra que a gente fez, tá vendo? Ela dá essa profundidade aqui no nosso bolso, tá vendo que ele fica legal? E aqui depois a gente vai fixar o nosso, a nossa outra parte do botão, que eu já venho mostrar pra vocês. Vou passar a costura, isso você faz tanto nessa parte aqui da frente da bolsa, quanto na parte de trás da bolsa. Pronto, ó, já fixei os bolsos nos dois lados, e agora a gente vai colocar a outra parte do nosso botão. A mesma coisa a gente vai fazer, vai apalpar aqui onde tá o botão, ver aonde tá aqui a nossa marcação. Eu vou passar também a medida pra vocês. Deixa eu fazer a marcação, e aí eu passo pra vocês a medida que vai ficar daqui pra baixo. Aí, vocês só encontram o centro aqui dessa forma, ó, aqui na parte de cima. É até bom deixar já um piquezinho, porque a gente vai usar esse pique aqui pra outras partes, tá bom? Fiz o pique aqui, e do pique pra baixo, são 9 centímetros, tá? Então, daqui pra dentro aqui do nosso bolso, ó, são 9 centímetros. Então, eu já fiz aqui a nossa marcação, ó, fiz um pontinho aqui, e aí a gente faz a mesma coisa. Pega a nossa plaquinha, que vem junto no botão imantado, põe a nossa bolinha aqui no meio, marca aqui as laterais, tá vendo? Dessa forma, e aí a gente vem com o nosso descosturador e abre essas marcações que a gente fez. Aqui também, da mesma forma, a gente vai usar um estruturador, tá? Pode pegar qualquer coisa que você tiver aí, que ele já segura. Vamos marcar também a nossa plaquinha, aqui, ó. Aqui pode marcar com uma caneta, com um lápis, como vocês preferirem. Aqui não vai aparecer. Abre aqui da mesma forma. E aqui a gente vai encaixar a nossa parte que é mais grossinha, tá vendo? Aí você vem aqui, ó, onde a gente fez os cortes aqui dentro. Encaixa o botão, tá vendo? Ele já vai ficar certinho aqui. Vira do avesso. Encaixa aqui o que a gente fez aqui pra estruturar, põe a plaquinha e da mesma forma abre ela para as laterais, tá vendo? Ó, aqui o botão já segurou aqui, já ficou fixo aqui, ó, tá vendo? Vamos fazer isso aqui nas duas partes. Eu já prefiro, se vocês tiverem essa prática, eu já prefiro fazer dessa forma aqui, tá? Eu pego, ó, achei aqui. E aí, a hora que eu olhar, que vocês estão vendo eu olhar aqui e marcar, como que eu faço? Vou mostrar assim pra vocês, ó. Ó, eu levanto aqui e vejo esse pininho aqui do meio, tá vendo? Do nosso botão. Eu vejo onde exatamente ele tá e faço uma bolinha com o lápis. Então, aperto, levanto só um pouquinho, vejo onde a bolinha tá encaixando. E aí, a gente vem com o nossa plaquinha aqui de guia. Risca. Abre. Já vou encaixar nosso botãozinho aqui, já vou virar ele. E aí, vou fazer também aqui no nosso... Cadê a plaquinha? Na nossa
parte para estruturar. Isso aqui ajuda a ter uma durabilidade muito boa a nossa bolsa, viu? Por conta de fazer força toda vez que vai abrir e fechar, então isso daqui aguenta bastante. Ó, coloquei aqui, coloca a plaquinha, abre dos dois lados e pronto, ó. Mais um botão fechadinho, certo? Aqui que a gente vai fazer aqui agora. Colocou os botões dos dois lados, a gente vai colocar, ó, frente com frente da nossa bolsa. Aí, a gente vai pegar as laterais e unir bem certinho aqui. Colocar os nossos amigos inseparáveis clips em toda a lateral. Ó, tá vendo? Fica bem certinho aqui, ó. Isso aqui a gente faz nas duas laterais. Vamos unir. E aí, feito isso, a gente vai passar uma costura aqui nas duas laterais. Aqui, a gente já passa uma costura de um pezinho de máquina, que essa costura vai esconder essa primeira costura que a gente fez unindo o nosso bolso, tá? Então, uma costura de um pezinho de máquina aqui nas laterais, e aí a gente vai reservar essa parte da nossa bolsa que a gente vai começar a fazer o fundo dela. Passei a costura nas duas laterais, tá vendo? Aí, você dá uma conferida aqui por dentro, se ficou tudo certinho, ficou tudo bem costurado. E aí, a gente vai reservar a nossa peça, essa parte, e vamos começar a fazer o fundo. O fundo, como eu tô usando pra vocês, que eu falei que eu tô estruturando ele no nylon, porque como ele não tem essa parte do sintético, do nylon de linho, então, eu tô usando esse estruturador pra ele ficar mais estruturado, tá? Pra ele ficar mais durinho. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Eu vou passar uma costura de segurança pra fixar a nossa sarja aqui nesse nylon acoplado, tá? E aí, depois eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer a modelagem dele redondinho. Vamos fazer essa parte e depois fixar ele na nossa peça. Ó, já coloquei a nossa sarja no nylon, já fixei, já refilei, deixei tudo certinho. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o molde que eu deixei disponível lá no PDF, imprime dessa forma. Prestem atenção na hora de imprimir, eu deixei até impresso do outro lado só pra vocês verem. Na hora de imprimir o PDF, tem uma opção lá que tá escrito ajustar. Desmarca essa opção, coloca tamanho real. Por quê? No ajustar, ó, vou mostrar pra vocês. Aqui, essa parte reta aqui tem que ter 15 centímetros. Se tiver clicado com a parte ajustar, não vai ficar com 15 centímetros exatos, tá vendo? Vou colocar o 15 aqui pra vocês, tá vendo? Ó, o 15 tá aqui, ó. Não tá exato. Se vocês desmarcarem essa parte ajustar, colocar tamanho real, fica com 15 centímetros certinho, tá? Então, tem que ser dessa forma, senão fica errado. Aí, o que vocês fazem? Corta este molde. Bem certinho. Esse daqui fica... o arredondado fica bem... Tem que ficar dessa forma, porque na hora da gente for colocar o fundo na bolsa, tem que ficar com essa curvatura bem correta, porque senão não bate as medidas, tá? E aí, a gente vai colocar desta forma aqui, assim, o nosso molde e riscar aqui no fundo. A gente vai usar esse molde aqui tanto na parte externa quanto no forro, tá? Faz de um lado e coloca do outro lado também. Riscadinho, o que a gente faz? Agora, corta esse arredondado. Fica dessa forma aqui, assim, dos dois lados, tá? Um lado. Até
pra vocês testarem se ficou certinho. Dobra ao meio, ó, tá vendo? Fica bem certinho quando é feito dessa forma. Nosso fundo da parte externa tá pronto. Reserva o molde. O que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar o meio. Dobra ele assim, ó. Desta forma. E aí, a gente vai encontrar o meio aqui. Faz um piquezinho bem pequenininho. E encontra o meio também desse lado. E aí, assim, a gente vai encaixar ele aqui no nosso fundo, tá? Aqui tá as alças e aqui é o fundo da nossa peça. Aqui a gente já tinha feito o pique, já tinha deixado pronto, porque a gente fez da outra parte. Quando a gente foi encaixar os bolsos, a gente já tinha feito o pique. Então, pique com pique deste lado, pique com pique aqui deste lado, e assim a gente vai fazer toda a volta da nossa peça. A gente vai clipando ela. Toma cuidado, ou até melhor, tá? Vou aqui pra mostrar pra vocês. Como aqui essa parte onde a gente cortou arredondado, a gente cortou a costura, então é bom, necessário a gente passar uma costura novamente aqui pra segurar, tá? Que eu não fiz mais, senão a gente tem que tomar cuidado aqui pra pegar todos os tecidos. Se ele dobrar lá pra dentro, vai ficar com defeito e a gente vai ter que descosturar, tá? Então, é mais fácil deixar prontinho, não se arriscar do jeito que eu tô fazendo aqui. E corre o risco de dar problema e a gente ter que descosturar a nossa peça. Ó, chegou aqui, ó, nesse encontro aqui de costuras, a gente deita para um dos lados a nossa costura assim e coloca um clips. Ó, como fica certinho, tá vendo? O arredondado bate certinho o redondo que a gente tem do molde. Fez isso de um lado, vamos fazer do outro também. Deixa eu pegar meus clips aqui. E aí, dobra aqui também da mesma forma pra um lado. Ó, tá vendo? Como o nosso fundo fica bem certinho. O que a gente vai fazer agora? Passar uma costura em toda a volta pra segurar o nosso fundo aqui, tá? E aí, percebendo que eu não falei no começo, aqui tá o avesso do nosso fundo, tá? Com o avesso da nossa bolsa. Depois que a gente vai desvirar ela. Na verdade, a gente vai fazer o canal de zíper primeiro, pra depois desvirar, tá? Vou passar uma costura aqui. Até vou baixar a câmera pra vocês verem como... Porque a curvinha aqui que dá um pouquinho mais de trabalho. Mas, se a gente for... vai fazendo com calma essa parte aqui. Com a máquina bem devagarzinho, que dá tudo certo, tá bom? Ó, eu começo costurando pelo meio. Aqui eu encontro aqui um lugar que eu deixei um espaço maior entre os clipes e encaixo o nosso cursor aqui, o nosso calcador da máquina. Aqui não vai dar pra vocês enxergarem certamente, mas eu vou amassando aqui, que vai dar tudo certo. Abaixa toda essa parte desse lado aqui assim, ó, tá vendo? Um pezinho de máquina aqui também. E aí, a gente retrocessa em todas as costuras. E aí, a gente começa a tirar os nossos clipes. Tá vendo como a máquina vai costurando direitinho? Tira um clipe que tá chegando próximo. Vai andando devagarzinho. Ó, tá chegando a curva, tá vendo? Tira o clips. Segura os tecidos. Costura mais um pouquinho. Aqui a gente vai virando a nossa peça.
vendo? Bem aos poucos. Deixa eu mudar a câmera, acho que pra aquele lado fica melhor pra vocês enxergarem. Pronto, assim melhorou. Ó, segura o nosso tecido. Vai bem devagarzinho. Aqui a gente vai chegar bem na costura de emenda do nosso corpo. Então, vai com mais calma ainda. Tira o clipes. Abaixa. Tá vendo? Vai fazendo a curva junto com a máquina. Arruma a bolsa aqui desse lado. Aperta ela aqui assim, ó. Tá vendo? Ela é mais um pouquinho mais complicado, mas não é difícil de fazer. Vai encaixando a bolsa do jeito que vocês conseguir com do jeito que fique mais confortável para vocês passarem a costura. Ó, chegamos, a gente já chegou na outra curva. Traz a peça, ó, desse lado aqui, ó, tá vendo minha mão aqui? Traz a peça pra cá. Tira o próximo clipes e vai ajeitando os dois tecidos, ó. A gente tá chegando na outra parte aqui, ó. Aqui eu tô usando, gente, agulha. Por isso que eu falo pra vocês que é bom assistir o primeiro vídeo pra depois começar. Eu vou dando dicas no meio do vídeo, sabe? A agulha, quanto mais a gente vai fazer, maior a quantidade de camadas, a gente vai aumentando um pouquinho. Geralmente, pra fazer peças mais... não com tantas camadas, eu uso agulha 14. Aqui eu tô usando a agulha 16. A agulha, não sei se vocês sabem, tem um tempo de vida. Cada 8 horas que vocês usarem ela direto, aqui acabei, tem que trocar. Vocês vão perceber que fica até mais fácil de costurar quando vocês trocam a agulha. Ela fica bem mais fácil de passar o tecido, de furar o tecido, né? Vou mudar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como ficou. Ó, passamos a costura em toda a volta. O que vocês fazem agora? Agora pro lado de dentro, passa a mão aqui, ó, pro lado de dentro, em toda a volta, pra ver se ficou tudo certinho costurado, tá? Aqui no caso, tudo bem, tudo certo. Agora a gente vai reservar essa parte aqui e a gente vai fazer o canal de zíper, que também a gente vai encaixar. Vamos então ao canal do zíper. Essa técnica que eu vou ensinar pra vocês é muito legal e dá um acabamento muito bonito pro nosso canal de zíper. O que a gente vai fazer aqui, ó? Aqui eu tô usando o nylon e o bagum como forro, tá? A gente vai pegar a parte direita do zíper, que é onde tem o carrinho aqui onde a gente passa o cursor, tem em relevo, tá? Então, frente com frente, deixa um pedaço aqui a mais. E aí, a gente vai pôr o clips aqui, segurando o nosso zíper em toda a extensão aqui do nosso canal do zíper, tá? Pôs o clips aqui em tudo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o bagum também. Aqui é a frente do bagum, tá vendo? Tá arriscado aqui, depois eu preciso limpar. É a frente do nosso bagum e aqui é o nosso forro, tá? A parte lisa é a frente. E aí, a gente vai colocar frente do nosso tecido principal com a frente do nosso bagum. Então, encaixa direitinho aqui, ó, pra que fique aqui, tá vendo? Tudo certinho. E vamos colocar o clips também. Só
Vai encaixar assim, dessa forma. Feito isso, a gente vai passar uma costura aqui, ó, bem... O que que eu faço aqui? Eu não troco o meu calcador da máquina para calcador de zíper. Eu encaixo o meu calcador simples, o convencional que a gente usa, bem no final aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver bem no final da carrilheira aqui do zíper. Porque a costura e coloco a agulha o máximo pro lado esquerdo. Aí a agulha vai bater aqui, ó, e fica um espaço bom depois pra gente passar o nosso cursor aqui e dá tudo certo. Eu vou passar a costura aqui e depois eu venho mostrar pra vocês a distância que ela fica aqui da carrilheira do zíper, tá bom? Ó, passei a costura, tá vendo? Vou marcar aqui com a unha, ó. Ó a distância da costura, tá vendo? Fica em torno de meio centímetro do final. Porque a hora que a gente vira aqui, ó, tá vendo a distância? Deixa eu tirar essa linha aqui. Dá pra gente passar o carrinho aqui do cursor perfeitamente e fica ótimo. O que a gente vai fazer? Exatamente o que eu fiz aqui agora. A gente vai jogar zíper aqui para um lado e os dois tecidos aqui para o outro. Dá uma dobrada aqui na parte de cima, vinca aqui com a unha, que ele fica bem legal. E aí, a gente vem pro lado de trás também a mesma coisa. Dá uma boa esticada. E aqui eu vou até colocar uns clipezinhos pra segurar eles bem certinho. Isso aqui dá diferença depois, nesse modelo aqui, nesse acabamento que a gente vai fazer. E aí, a gente vai passar somente uma costura aqui, ó, pra rebater e segurar o zíper aqui da mesma forma. E depois a gente volta pra fazer o outro lado, igual a gente fez aqui. Ó, rebati a costura, tá vendo? Passei uma costura bem rente aqui ao final, só pra gente dar o acabamento e segurar todos esses tecidos. Aqui a gente já pode tirar a nossa presilha, porque a gente vai pôr a presilha do outro lado. O que eu vou fazer? Tá vendo? Aqui ficou a frente do nosso tecido, a gente vai pegar a outra parte, frente com frente. E encaixar aqui, ó, tá vendo? Pra que fique todo rente ao final. E vamos colocar clipes aqui novamente. Aqui 4 já é suficiente. Feito isso, a gente vai virar pra cá e fazer a mesma coisa. Aqui, ó, frente do nosso bagum, frente do nosso bagum. E vai colocar aqui também em rente, tá vendo? Tira o clipes e coloca novamente. E aí, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Passa uma costura, ó, se quiser passar por aqui, que a carretilha tá aqui, ó. Passa uma costura aqui, a gente vai desvirar desta forma aqui, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, e rebater essa costura. Vou passar e já volto pra mostrar pra gente colocar o nosso cursor aqui. Pronto, ó, já fiz o outro lado, já costurei, rebati a costura, agora a gente pode tirar os nossos clipes. E agora a gente vai colocar o nosso cursor aqui na... Deixa eu até cortar aqui pra não ficar tão grande. Pega o nosso cursor. A gente vai encaixar ele aqui, ó. Aqui você viu que eu cortei, ficou retinho assim. A gente vai abrir aqui um pedaço. Eu vou pegar deste lado aqui. Ó, deixa eu mostrar de frente pra vocês. Abrir, tá vendo? Aqui é o lado direito do nosso zíper. Eu vou cortar aqui um pedacinho, ó. Tá vendo? Na diagonal. Dessa forma aqui, ó. Ó como ficou. E aí, a gente vai encaixar o zíper deste lado. Deixa só um pedacinho aqui, ó. Pra gente conseguir puxar. Encaixa ele aqui. Não vai ficar certinho, ó. Vocês vão perceber que esse lado que a gente cortou, tá vendo? Ele fica mais pra cima. Segura e puxa. Ó, tá vendo?
deixa ele encaixado aqui no meio. Olha que lindo que ficou essas cores. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai juntar tecido nylon com tecido nylon, tá vendo? Bem rentinho. Coloca um clipezinho aqui e a mesma coisa aqui desse lado. Juntou os dois, ó. Deste lado a gente vai fazer a mesma coisa. Bagum com bagum aqui. E bagum com bagum aqui. Põe um clipezinho pra segurar todo mundo. E aqui a parte do zíper, você vai deitar ele, ainda não corta essa sobra, tá, gente? Você vai deitar ele pro lado do nosso forro, tá vendo? Que ele tá aqui, ó. A gente poderia, pode ser que o seu aí, de repente, ele se encaixe aqui, tá pro lado da nossa parte da frente, mas não. Vamos colocar ele aqui pro lado do nosso forro. E aí, aqui a gente vai passar uma costura reta aqui e uma costura reta aqui, dos dois lados, tá? Depois a gente eu volto aqui pra mostrar pra vocês, pra gente cortar, queimar e aí fazer a outra parte do nosso canal do zíper. Passei as costuras nas laterais, que a gente vai fazer. Agora a gente corta a sobra, tá vendo? Deixa só um pontinho aqui, que é pra gente queimar essa pontinha aqui e selar o nosso zíper, pra não correr o risco dele desfiar ou perder o carrinho. Acontece, viu? Então, a gente selando assim, fica mais seguro, tá? Feito isso, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai unir as duas partes. Pega a parte do forro, faz assim com ela. Tá vendo? Dobra ela aqui pra cima. Encaixa aqui por dentro, ó. Cantinho. Aqui tem uma linha a mais, eu já vou cortar, porque senão fica bem difícil depois a gente cortar. Ó. E vira também esta parte, ó. A parte do forro. A gente põe ela pra cima aqui, pra unir com o nosso final do zíper. Dá uma ajeitada, gente. Ó, tá vendo que ela fica muito certinha. Toda a volta, ó. Ó que lindo que fica o nosso canal do zíper. Tá vendo? E aí, aqui, a gente, tá vendo? Vai passar uma costura de segurança, unindo a parte externa da parte interna. Então, é só passar uma costurinha aqui em toda a volta, segurando, porque depois a gente vai encaixar ele na nossa bolsa. Aqui, o que a gente vai fazer? É aqueles dois pedaços de 12 centímetros que a gente já cortou. Aqui eu vou queimar pra não descosturar, que já tava até descosturando, tá vendo? Então, a gente sela aqui os dois lados. E aí, a gente vai pegar a nossa meia argola, colocar aqui dentro e dobrar no meio assim, exatamente desse jeito, tá vendo? E aí, a gente vem aqui na nossa parte aqui, ó, da bolsa, do corpo da bolsa, e coloca ele bem aqui na costura, ó. Tá vendo? Nossas costuras laterais. Isso a gente vai fazer dos dois lados. Tá vendo? Aqui de um lado e aqui do outro lado. Desta forma, a gente aí já só vem e passa uma costura aqui, faz um vai e vem, um retrocesso, pra ficar bem fixo, que é onde a gente carrega o peso, né, que vai ficar da nossa bolsa, tá? Vou passar essa costura e aí sim a gente já volta pra começar a fazer o forro. O forro, basicamente, é a mesma coisa do corpo que a gente já fez. Mais rápido e fácil, lógico, porque é só com o bagum. Então, a gente vai colocar aqui, ó, frente com frente, tá vendo? O bagum parte lisa. E aí, a gente vai passar uma costura aqui
nas duas laterais, tá? Reserva depois que a gente fez isso. E aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar... Deixa eu pegar aqui. Aí, o molde. A gente vai pegar a parte do fundo, que a gente cortou também no bagum, e fazer a mesma coisa. Colocar o nosso molde aqui e desenhar pra gente cortar ele. Cortar esses arredondados aqui. Desenhou de um lado, desenha do outro. Pronto, ó. Feito isso aí, a gente corta esse desenho que a gente fez aqui. Cortou de um lado, corta do outro também. Ó, cortamos. E aí, você reserva. Porque depois que a gente passar a costura aqui dos dois lados, a gente vai encaixar o forro e também fazer aquela toda a volta. Mas eu volto mostrar pra vocês como que a gente faz. E basicamente, o nosso forro vai estar pronto pra gente encaixar na parte principal da nossa bolsa. Pronto, passei as costuras aqui nas laterais. E aqui, o que que eu fiz? A gente dobra aqui no meio. E aí, a gente vai achar o centro aqui. Fiz um piquezinho, tá? E aqui no nosso forro também. Dobrei ao meio e também faz um piquezinho dos dois lados, tá? Isso é pra gente encaixar o nosso fundo da peça. Sempre prestem bastante atenção pra colocar parte, forro, na verdade, a parte do avesso com a parte do avesso, tá? Porque senão vai ter que descosturar e fazer de novo, tá? Então, pique com pique. A mesma coisa que a gente fez na parte externa da nossa bolsa. Aí, a gente já faz a união aqui, coloca pique em toda a volta. Coloca pique não, desculpa. Coloca clips em toda a volta aqui do nosso fundo da nossa peça. Dobra a costura aqui, ó. Coloca um clipezinho e faz isso também do outro lado. Feito isso, vai ficar dessa forma aqui em toda a volta. A gente vai passar uma costura pra segurar o nosso forro. Vou lá passar a costura e aí já venho mostrar pra vocês como que a gente vai encaixar o forro na nossa parte principal. Pronto, ó, passei a costura em toda a volta, tá vendo? Fica desta forma. A gente vai deixar ele assim mesmo no avesso, tá? A gente não vai desvirar essa parte aqui, porque a gente vai encaixar a nossa bolsa aqui dentro. Aqui, testem pra ver se ficou tudo bem costurado, se não tem nada faltando costura ou se alguma parte ficou sem costurar. Pronto, meninas, canal do zíper pronto, belezinha, já passei a costura aqui, unindo a parte do forro com a parte direita do nosso canal do zíper. Fica lindo, olha que lindo que fica com esse modelo. E agora, a gente vai fazer o forro, que é pra gente encaixar ele no forro, tá? E eu vou mostrar pra vocês como a gente faz e depois como a gente encaixa. Ó, forro pronto, agora a gente vai encaixar o canal do zíper aqui dentro do forro, tá? O forro vai estar do lado avesso, a gente encaixa a costura aqui, ó, com costura, coloca um clipezinho. Pode deixar o zíper aberto, que fica muito mais fácil da gente encaixar todo mundo aqui. E aqui também costura com costura, tá vendo? Dessa forma aqui. Coloca um clipezinho também. E aí, a gente vai passar agora uma costura em toda a volta do nosso canal de zíper e forro, pra gente unir essas duas peças, tá? E depois, a gente vai encaixar ela na nossa parte principal
da nossa bolsa, tá? Eu vou passar a costura e já volto a mostrar pra vocês como ficou e como que a gente vai encaixar isso na nossa bolsa. Pronto, passei a costura agora em toda a volta, tá vendo? Nosso forro ficou lá dentro, o zíper já tá aqui, ó. Tá vendo? Fica dessa forma aqui. E agora a gente vai encaixar a parte principal da nossa bolsa aqui, que eu já desvirei ela, já tá pro lado direito, tudo certinho. O que que a gente vai pegar? Dá uma amassadinha nela aqui assim e a gente vai colocar dentro do nosso forro, tá? Põe a mão aqui dentro, encaixa aqui o fundo direitinho, coloca as alças também, tudo lá pra dentro, tá? E aí, a gente vai encaixar da mesma forma, tá? Aqui, costura com costura. Deixa eu encaixar aqui. Costura com costura, tá vendo? Costura interna da nossa bolsa com costura também do forro da nossa bolsa. Coloca um clipezinho aqui. Vão perceber que vai ficar frente com frente, ó, tá vendo? E aí, a gente passa, põe o clipes aqui em toda a volta. Clipes aqui em toda a volta. Costura com costura também deste lado. Deixa eu colocar aqui. Ó, costura com costura. E aí, a gente só encaixa aqui as laterais. Vocês vão perceber que as medidas vão bater tudo certinho. Põe um clipes aqui em toda a volta. Oh, meu Deus. Clipes aqui. Arruma ela por dentro, pra ficar tudo certinho. E aqui, depois que a gente colocar o clips, encaixa aqui a parte que tá do zíper. Depois que a gente colocar todo o clipe, tá vendo? Fica tudo certinho, encaixadinho. A gente vai passar uma costura aqui em toda a volta. Deixando em torno de 15 centímetros, ó. Essa medida aqui, mais ou menos, aberto pra gente desvirar nossa bolsa, tá? Então, começa a costurar aqui, faz toda a volta e para aqui, deixando essa abertura. Vou passar a costura e já volto mostrar pra vocês como é que vai ficar e como que a gente vai desvirar, tá bom? Prontinho, gente, ó, passei a costura em toda a volta, deixei a nossa abertura aqui, que é onde a gente vai desvirar a nossa peça, tá? E aí, a gente já vai começar. O que eu faço? Eu junto aqui dentro, ó, vocês vão perceber, tá vendo, ó? Aqui dentro eu junto o fundo da nossa parte principal, ó, tá vendo que aqui tá solto. E trago ele aqui pra fora. Tá vendo? E aí, eu vou puxando com bastante calma, porque senão a gente abre as costuras. E o bagum, ele é um tecido que ele rasga. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se acontecer isso, é complicado da gente arrumar. Imagina a gente ter que fazer todo o forro novamente. Então, com bastante calma, ó, a gente vai empurrando com as mãos, todo o forro também pra fora, tá vendo? Arruma aqui, ó, pela abertura a gente arruma o fundo. A gente arruma também a parte do fundo do forro, tá vendo? E aí, joga tudo lá pra dentro. Arruma tudo, o nosso forro também. Ó, vocês estão vendo a parte do zíper aqui, ficou pra dentro, a gente vai pôr ele aqui. Algumas linhas aqui a gente vai cortando depois. Ó, parte do zíper também vai ficar pro lado de dentro. Mas agora a gente vai passar uma nova costura que vai se encaixar tudo, tá? Então, vai massageando todas as costuras, tá vendo? Nessa parte aqui, ó. Colocando o zíper, a parte aqui do nosso tirantinho aqui, que vai a parte do... vai a nossa... Ô, Jesus!
Ó, aqui, ó, vou ter que colocar um pouco mais, tá vendo? Acontecem erros, gente. Tá vendo? Ficou essa costura aqui, depois a hora que a gente for fazer a costura, eu vou dar uma dobradinha aqui, assim, pra esconder. Tá vendo? E aí, aqui vai a nossa alça de ombro. A gente fica tão concentrada aqui. Ó, amassei tudo aqui, belezinha. E aqui, o que que a gente vai fazer? Joga pra dentro a parte do aqui, ó, tá vendo? Dessa forma, assim. Com as costuras pra dentro e vamos, a gente vai clipando toda essa parte. Vendo? Que aí ele já fica amassadinho, certinho, tá vendo, ó? E a gente vai passar a costura arrematando tudo. E ele já fica certinho, ó, tá vendo? Agora, a gente vai passar a costura em toda a volta. Mas ela tá basicamente pronta, viu, gente? Só vai faltar a gente fazer... Ó, aqui depois vocês vão amassando tudo, massageando toda essa costura, tá? Colocando pra fora. Aqui a parte da sarja, só essa parte aqui do nosso bolso. Depois vocês podem passar o vapor do ferro, assim, pra dar uma boa... Ó, tem uns fiozinhos de linha, a gente já vai cortando. Já tá uma boa assentada depois que a gente vai só passar o vapor do ferro aqui, pra ela ficar bem assentadinha. Vou passar a costura, já volto mostrar pra vocês, mas ó, tá vendo? Bolso, tá tudo perfeitinho. Só a gente passar a costura, fazer a nossa alça de ombro e tá pronta a nossa bolsa. Vou passar e já volto mostrar pra vocês. Pronto, meninas, ó, já passei a costura em toda a volta e tá a nossa bolsa praticamente pronta, tá? Agora vamos fechar o nosso zíper aqui, ó. Tá vendo como ele fica bem certinho, ó? E fica embutido aqui com o nosso puxador maravilhoso. E aí, agora a gente vai fazer nossa alça de ombro, tá? Ela fica removível, ó. Depois eu mostro pra vocês ela prontinha com a alça de ombro. Ela é removível, dá pra usar se quiser ou não. Então, aqui, ó, tá a nossa faixa de 1,40. Queima as pontas também da mesma forma. Não precisa derrubar, né? Ó, sela aqui pra gente não ter problema em desfiar a nossa alça. Deixa eu dar uma acertada aqui, que ela tá meio torta. Queima também. E aí, agora a gente vai pegar os nossos... Este regulador e os dois mosquetões. A gente começa pelo regulador. Ó, pega o regulador, passa aqui de novo. Ó, desta forma, tá vendo? Ele vai ficar assim. E aí, aqui a gente vai fazer uma dobrinha de 1 centímetro, mais ou menos, tá vendo? Dessa forma. E deita ele aqui. E aqui a gente vai passar uma costura. Faz também costura retrocesso, vai e vem assim umas 4 vezes pra ficar bem fixo, tá? Vou passar a costura e já volto mostrar pra vocês aqui como a gente vai colocar o nosso mosquetão. Pronto, gente, já fiz a costurinha aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? Na outra ponta, a gente vai colocar o nosso mosquetão, tá vendo? E aí, aqui, a gente vai entrar com a nossa alça e ficar aqui do outro lado. Tá vendo? Já ficou uma ponta com um mosquetão, tá vendo? E aqui, do outro lado, a gente pega o outro mosquetão e faz a mesma coisa que a gente fez. Dobra uma pontinha aqui de 1 centímetro,
dobra pra cá e aí a gente vai passar a costura aqui do mesmo jeito. Vai vir pra ficar bem seguro. E tá pronta a nossa alça de mão. Pronto, meus amores, aula concluída. E aqui eu trouxe pra vocês as diferentes formas que eu fiz dela, tá? Só pra eu explicar pra vocês todos os materiais que eu usei. Que eu vou, na verdade, antes de eu colocar uma aula, eu vou testando os materiais pra ficar de uma forma legal, uma estrutura boa e também fácil pra vocês fazerem pra quem tem a máquina doméstica, tá? Então, essa daqui foi a primeira que eu fiz, tá comigo até, inclusive, essa que eu tô usando. Só que ela ficou muito estruturada, essa daqui. Eu coloquei muito forro e tive um pouco de dificuldade de fazer, ó. Vou mostrar até pra vocês, tá até meio suja, viu, gente? Eu tô usando. Tá vendo, ó? Aqui eu tive um pouquinho de dificuldade de fazer esse acabamento por questões de estar muito estruturada. Então, na máquina doméstica, ela vai dando uma enroscada por estar muito grosso. Na hora de unir, porque a camada, tanto do forro como a camada aqui, que vem os bolsos e o corpo da bolsa. Então, essa foi a primeira. Tá tudo bem, tô usando ela, é mega boa. Mas aí, o que eu fiz? Eu fiz um outro teste, fiz com essa daqui. Aqui eu já usei o sintético, que é o que eu vou usar pra falar pra vocês. E aqui eu usei o nylon emborrachado como forro. Fica super chique também, fica muito bonito. É uma opção também pra vocês usarem, tá? Porque ele é fininho e dá uma boa estrutura. Então, como o sintético ele já é grossinho, ficou com uma estrutura muito boa. Somente aqui no bolso eu usei a sarja também e também usei o nylon dublado. Aqui eu acho que faltou um pouquinho de estrutura no bolso. Eu colocaria numa segunda opção que eu fosse fazer de forro o nylon emborrachado. Eu colocaria, de repente, um TNT aqui 120 ou 150. Pra ficar o bolso, porque tá vendo? Ele fica bem molinho. E eu gosto de uma coisa mais estruturada, bem retinha, tá? Não que ela ficou ruim. Aqui eu pus um bolso com um acabamento externo. E ficou legal também. Então, é isso que eu mostro pra vocês. Dá pra vocês irem mudando, tá vendo? Aqui eu pus o botão imantado, eu coloquei ele com acabamento externo, tá? E aqui eu fiz ele com um acabamento interno, não tem ele aqui por fora. Então, dá pra vocês irem mudando, quer fazer um outro tipo de botão, fica muito legal. Então, dá pra usar a criatividade aí, usar e abusar. Então, é isso, o que eu trago pra vocês essas diferenças de módulos que dá pra vocês fazerem com o mesmo molde, com a mesma técnica, mas com uma estrutura boa, tá? Então, dá tranquilo pra vocês fazerem esse tipo de material aqui eu usei. Aqui, como eu usei, não sei se vocês conhecem, mas é interessante depois, aos poucos, vocês irem conhecendo. Como eu usei o bagum aqui como forro, o bagum ele é mais estruturado que o nylon emborrachado. O nylon emborrachado ele é bem mais bonito, tá? Ele deixa a peça bem mais chique. Mas nesse caso, por exemplo, pelo menos no bolso, eu usaria o TNT aqui pra dar uma boa estruturada nele, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês façam, que vocês vendam bastante, que vocês prosperem no ateliê de vocês. E desejo de todo o meu coração isso, tá? Que vocês vendam bastante agora, principalmente no Dia das Mães, que tá chegando aí. Mas é uma peça que se vende o ano inteiro, tá? Se você fizer, me marca, posta foto. Eu quero repostar as coisas de vocês, tá bom? Porque eu tenho tanto que eu vou fazendo propaganda do trabalho de vocês também na minha página, mas também eu amo ver o resultado de vocês, tá? Tenho bastante gente que me pede sobre quem que vende, tudo, porque na verdade eu vendo somente essas peças que eu deixo pronto, tá? Eu não consigo mais pegar encomenda, mas pelo menos eu vou mostrando aí pra todo mundo o que vocês fazem e vou fazendo propaganda pra vocês venderem bastante, tá bom?
Um beijo, gente, e até a próxima!